que Israel não vai ser destruída, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Infelizmente, o presidente Lula, ele está sempre do lado dos tiranos. Se vocês tiverem noção do que o Irã faz com os seus próprios cidadãos, você entendeu? Dentro da visão deles, um homem pode espancar uma mulher quanto quiser, desde que ele não quebre um osso. Essa é a nossa batalha. Agora, e a profecia de Gog e Magog? Quem são as nações que Gog e Magog escolhe? Escolhe não, profetiza. Rosh. Com que parece Rosh? Rosh. Rússia. Rússia. Você ia falar isso? Ah, Homer. É mesmo? Magog são a Ásia Central, a Rússia, são os antigos povos citas. Entendeu? Citas? Eu nunca Os ouvi citas, falar. na Bíblia, eles são citados. Os citas. Até em Israel tem uma cidade que chama Esquitópolis. Já ouviu falar? Já foi visitar? Não, onde fica? É uma cidade no norte de Israel. No É norte? É uma cidade que tem um sítio arqueológico maravilhoso. Até foi feita um filme, acho que foi Jesus Cristo Superstars, que foi filmado lá, foi lá. Por que é Esquitópolis? Que era a cidade dos citas. Se você for no Museu do Kremlin, onde fala das raízes do povo russo, uma das raízes do povo russo são os citas. Então, quem são os Magogians? São os citas. E quem são os citas? É o russo. Tá. Então, Gog é o líder da terra de Magog, da Rússia. Quem é Meseque? Turquia. Isso eu estou citando aqui, mas eu tenho um outro estudo onde eu mostro que quem que fala sobre isso, o que a história diz a respeito disso. Heródoto, o primeiro dos historiadores gregos, ele chama os Magogians do povo cita. Flávio Joséfo, o principal historiador judeu, chama os Magogians do povo cita. E os próprios russos dizem, os citas são nossos ancestrais, os povos das espécies ali, das estepes da Ásia Central. Então, quem é Tubal? Turquia, mas também sul da Rússia, Irã. Pérsia, quem é Pérsia? É o Irã. Nome usado na Bíblia e usado até 1935. Quem é Etiópia? É Cush, lá de Ezequiel 38. Os antigos cimérios do 7º século a.C. até o 1º século a.C., que ficavam ali na Anatólia Ocidental. Anatólia é o nome antigo da Turquia, né? Depois fala de Casa de Togarma, Turquia, entre as cidades de Carquemes e Arã. E muitos outros povos antigos. Ou seja, a verdade é que todas essas nações, elas são nações que foram citadas na Bíblia, na profecia de Ezequiel 38 e 39, falando que um dia estas nações vão invadir o Irã, vão invadir Israel. Então hoje, quando a gente vê... Invadir ou guerrear? Vão invadir, inclusive terrestre. Tá, incursão terrestre. Aqui fala de cavalos e tal, a gente sabe que isso é metafórico, Claro. né? Porque Era o que tinha naquele na época, tempo né? é o que tinha. O cara ia Eles não- falar tanque, né? Ele viu, ele não entende tudo que ele viu, né? Então ele cita alguma coisa semelhante à época. Agora, isso vai acontecer em algum tempo. Ah, pastor, você está querendo que Israel seja invadido? Não, meu querido. Eu sou um dos maiores defensores de Israel. Agora, se você entender tudo que eu falo, você vai entender que Israel não vai ser obliterada, que Israel não vai ser destruída, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é a nação que Deus protege. Deus fez uma promessa a Abraão 4.000 anos atrás. E ele disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei uma aliança entre mim e ti, os teus descendentes, pelas gerações, perpetuamente.
Por que Deus fala isso? Porque tem muitos cristãos hoje que dizem, não, esse Israel daí não é mais o Israel da Bíblia. Deus não tem mais aliança com eles. Não, gente. Imagina você chegar para Abraão e falar, Abraão, você foi ótimo, você creu, você me obedeceu, eu pedi o seu único filho, o seu filho, né? Que você tanto ama, você entregou ele para mim, então por causa disso eu vou te abençoar muito, mas o meu compromisso vai ser só com seus descendentes espirituais. Os teus descendentes físicos, eu não tenho mais nada com eles, porque eles vão me rejeitar. Pois é. Faz sentido? Não. Não faz sentido. Então, na verdade, a aliança de Deus com Israel explica por que esse povo mora num pedacinho de terra. Eles representam 0,3% da população do mundo. São um povo que, se você fizer uma análise do cérebro deles, da inteligência e do QI deles, eles são iguais a todo mundo. É. Mas eles são diferentes. Eles enfrentaram guerras, exílios, perseguições. Jerusalém foi, sabe, mais de 50 vezes invadida. E, no entanto, depois de quase 2000 anos, Deus traz esses camaradas de volta para a terra. E eles estão lá. E o próprio Ezequiel falou, no capítulo 36, que ele traria pessoas, os judeus de todos os lugares do mundo, de volta para sua terra. No 37, ele fala do Holocausto, o Vale dos Ossos Secos. E no 18, no 38, ele fala dessa invasão de guerra de Gog e Magog. Então nós estamos vivendo hoje este tempo de preâmbulo. O tabuleiro está montado. Eu diria que o cenário já está pronto. E vai acontecer algum dia, mas eu não acho que seja agora. Tem alguma pergunta aí interessante? Tem sim. Caroline Dickman. Role Silva. Cuidado com essas pegadinhas. Por isso que eu li devagar aqui. Às vezes é não, pegadinha, né? É a oficina O negócio Thomas da quinta Servando, né? Eu vou ao banheiro, manda a pergunta. Ela mandou aqui, ó. Pastor, como cristãos, o que acha que devemos fazer ou como devemos proceder diante de grande conflito? Qual deve ser a postura do cristão? Qual conselho você nos daria? Como é que ela chama? Carolina? Caroline. Carolina, nós devemos sempre pregar a paz. Eu estou sempre preparando reels, falando, explicando o que está acontecendo e pedindo oração pela paz. Muita gente fala, mas pastor, isso não é incoerente, não tem que acontecer, não vai acontecer, não vai ter que acontecer a guerra, não vai ter que acontecer isso para ter um tratado de paz. Mas, meus queridos, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Nós não temos essa capacidade. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. Aí você pode orar à vontade para o Pai, porque o curso natural vai acontecer, porque Deus é que está supervisionando. Agora, enquanto nós não sabemos, a gente tem que orar por paz. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus filhos quando vocês amarem uns aos outros. A Bíblia diz também que nós somos pacificadores, e os pacificadores serão conhecidos como filhos de Deus. Então, cristão não pode vibrar com guerra. Cristão não pode vibrar. Gente, o povo iraniano tem muita gente inocente maravilhosa. Eu não sei se vocês sabiam que tem havido um grande avivamento de muitas pessoas se convertendo a Jesus no Irã. Então, a gente não tem que celebrar a morte de ninguém, eles são inocentes. Esse povo, quando viu que o Ali Khamenei morreu, eles vão para as ruas, celebram. Mais de 40 mil pessoas. Os números conservadores dizem que esses protestos já geraram mais de 40 mil pessoas mortas pela guarda republicana. Eles precisam da nossa oração. Eu adoraria, sabe, crer que o Donald Trump vai conseguir, juntamente com Israel, depor esse regime. Pode ser. Entendeu? Eu estou só fazendo uma conjectura. O que eu vejo é que no futuro, a guerra de Gog e Magog, eles vão invadir Israel. Então, aparentemente, não pode haver aí um acordo de paz agora. Agora, e se eventualmente Gog e Magog é dentro da tribulação? Talvez o acordo de paz aconteça exatamente porque o regime vai cair e vai entrar alguém mais, vamos dizer assim,
mais palatável, mais aberto ao diálogo, e aí o acordo, o grande acordo de paz que nós sabemos que a Bíblia preconiza, vai acontecer. Mas enquanto isso, nós devemos pregar o amor, devemos amar, devemos orar, devemos interceder. Eu tenho orado, tenho estudado, eu tenho ouvido, sabe, sites no mundo inteiro, porque eu me interesso por geopolítica, mas eu sempre oro: Senhor, tem misericórdia do povo iraniano que está lá debaixo daquela opressão, tem misericórdia do povo judeu que também está vivendo debaixo de guerra o tempo inteiro, sabe, só querendo sobreviver, os inimigos atacando. O nosso testemunho sempre deve ser de amor. A Regiane Trindade, ela perguntou aqui, ó: o Irã lança míssil contra seu próprio povo, depois manda para as mídias e para o mundo, dizendo que foi Israel. Qual a intenção do Irã com esse tipo de atrocidade? A intenção é mentira, é igual ao Hamas. O Hamas usava o seu próprio povo de escudo. Quando o Hamas colocava suas armas debaixo de hospitais e de escolas, o que ele queria? Ele queria que morressem pessoas doentes, inocentes, crianças, para poder dizer para o mundo: olha como nós somos vítimas. É a mesma coisa do Irã. Aliás, quem treina o Hamas, quem treina o Hezbollah, quem financia estes inimigos, os Houthis, né, as milícias xiitas na Iraque, na Síria, é o próprio Irã. Então a técnica deles não é de verdade, não é de amor, eles não querem proteger o seu povo. Aliás, eu disse para vocês aqui no começo, a guarda republicana tem por objetivo lutar bravamente para proteger o regime e não o povo iraniano. O Leonardo Negrelo, ele perguntou o seguinte: esse ataque que foi feito agora há pouco à Turquia influencia em alguma coisa? Olha, eu já li a respeito disso, porque eles estão atacando os próprios aliados, né? Atacaram o Bahrein, atacaram o Catar. Catar sempre foi aliado do Irã. Atacaram a Arábia Saudita. Estão atacando todo mundo, né? Até a Jordânia, que é um país que normalmente fica neutro. Por quê? Porque uma das maneiras deles pressionarem os Estados Unidos é atacando os aliados dos Estados Unidos. Pois então, eles estão fazendo de tudo. Ou eles querem de verdade incitar o povo árabe a uma guerra, né? Porque eu até achei esquisito, porque recentemente, né, dentro dessa guerra mesmo, o presidente do Irã foi na Turquia e fez um discurso dizendo: olha, muçulmanos do mundo inteiro, vocês têm que se aliar, porque essa não é uma guerra do Irã contra os Estados Unidos e Israel, essa é uma guerra dos muçulmanos. Mas como não deu certo, né, porque esses Dubai, Abu Dhabi, Catar, eles querem prosperar, eles não querem guerra. Então talvez eles estejam atacando, até porque eles atacam as bases americanas, mas agora a Turquia é estranho isso, porque a Turquia o tempo inteiro está ao lado do Irã. Não faz muito sentido. A Mia Angeles, ela perguntou aqui, ó: pastor, qual a sua opinião sobre o Egito ser o único país do Golfo Pérsico que até o momento não foi atacado, não se manifestou e seus soldados já estão perto da fronteira de Israel? O que acha disso? Não, o Egito não é do Golfo Pérsico. O Egito está mais ao sul. O Golfo Pérsico tem os Emirados Árabes. Está no Mediterrâneo, né? Talvez eles confundiram. O Egito está mais embaixo. Ele está, na verdade, o norte do Egito está no Mediterrâneo e o sul tá na África, né? Mas o Egito é uma nação que no passado foi um grande inimigo de Israel, nas diversas guerras, da Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, mas ultimamente o Egito é o país mais fácil de se conversar. A pergunta é qual mesmo? Por que não foi bombardeado ainda, né? Não foi bombardeado porque o Egito tem poderio militar também. Eles não querem arrumar a guerra contra alguém que pode revidar, entendeu? Porque se você é atacado, você revida. Tem duas perguntas aqui que mandaram praticamente a mesma pergunta, eu vou juntar elas em uma só, né? É tanto do Adriano Mendes quanto da Priscila Francisca. E ela perguntou: como fica o Brasil caso essa guerra se estenda por mais tempo? Ah, que tristeza. Tem que responder, né? Gente, não quero entrar na questão política aqui porque
senão você perde todo mundo. Mas eu queria que você, seja da esquerda ou da direita, você considerasse uma coisa. Infelizmente, o presidente Lula, ele está sempre do lado dos tiranos. Ele apoiou o Ahmadinejad, que era o antigo presidente do Irã, lá atrás. Ele veio ao Brasil, ele levantou a mão dele. O Ahmadinejad sempre jurou destruição de Israel e dos Estados Unidos. Ele levantou a mão. Ele apoiou sempre Cuba, que matava os inimigos, entendeu? Que perseguia homossexuais. Apoiou o Chaves, apoiou o Maduro. Ele sempre apoia o Putin, ele está sempre do lado de países tirânicos não democratas. E aí eu fico perguntando, como é que alguém que se diz democrata apoia nações não democráticas? E apoiar o Irã, para mim, isso é o fim do mundo. Se vocês tiverem noção do que o Irã faz com os seus próprios cidadãos, você entendeu? Dentro da visão deles, um homem pode espancar uma mulher quanto quiser, desde que ele não quebre um osso. Eles espancam, eles apedrejam, eles matam por enforcamento, só porque alguém se coloca contra eles. Então, como que alguém que se diz democrata apoia? Agora, não é só o Brasil. Onde que está a mídia? Onde é que estão os artistas, não é? Que levantava a bandeira, né, da Palestina. Por que não estão levantando a bandeira dos iranianos? Por que não estão reivindicando a libertação dos iranianos que estão protestando por liberdade? Infelizmente, o Brasil está sempre do lado errado. Agora, veja, economicamente falando, o Brasil faz parte do BRICS. Quem são os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e quem entrou por último? Irã. Ou seja, eles estão querendo derrubar os Estados Unidos, acabar com os Estados Unidos, mudar, né, o dólar como moeda no comércio internacional para uma moeda que eles criam. Ou seja, isso tudo é uma agenda, na minha opinião, para tirar os Estados Unidos do centro e colocar como cabeça hegemônica disso aí a Rússia e a China. Então é uma tristeza. Agora, nós ainda estamos num país que a gente pode mudar isso. Então você pensa bem quem você vai votar. O Davi Jones, ele está perguntando se essa guerra faz parte da agenda da ONU de 2030. Você ouviu falar nessa agenda 2030? Sim, a agenda do reset, né? Gente, a ONU é uma coxa de retalhos. Dentro da ONU você tem de tudo. Dentro da ONU você tem pessoas que fazem parte do Hamas. Você tem pessoas trabalhando na ONU que são claramente a favor de abrir todas as fronteiras da Europa para os muçulmanos, para que eles mudem, né, vamos dizer assim, a visão ideológica, até cultural da Europa. Ou seja, dentro de 20, 30 anos você não tem mais cristãos na Europa, porque serão todos dominados pelos muçulmanos. A Agenda 2030 da ONU, ela compõe uma série de requisitos, inclusive um reset econômico. Provavelmente, talvez seja o fim da moeda do dólar como a moeda que é usada em todas as transações comerciais. Muitos acreditam que o reset econômico é a preparação para o levantamento do governo do anticristo, essa agenda de 2030 da ONU. Agora, detalhe, não é a ONU que vai decidir. Quem vai decidir quando isso vai acontecer é Deus. Então, se tiver dentro da agenda de Deus, vai acontecer. Agora, que isso pode, mas ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, a Europa desesperada. Porque quem está fungando no cangote da Europa Ocidental? A Rússia. Então, assim, eu acho que algumas nações não têm noção, né, desse, vamos dizer assim, desse viés espiritual que está acontecendo nos nossos dias. Eu acho que eles, sinceramente, alguns acreditam que a melhor ideologia é abrir fronteiras, é entender que os muçulmanos têm direito, aí depois descobrem que não é bem assim, né? Só que não. Agora,
Eu acredito também que existe aquele grupo de pessoas do underground, né, que estão por debaixo do pano, que esses estão fomentando e preparando o caminho do anticristo. Pode ser que os que, né, como é que chama aquele alemão que criou esse chamado reset econômico lá no Fórum de Davos, há alguns anos atrás, não estou lembrado o nome dele, me fugiu agora. Pode ser que ele tenha realmente uma visão democrática, igualitária do mundo, mas pode ser que infiltrado na ONU tenha gente que sabe que isso pode levar a um caos em todos os sentidos para que haja o levantamento de um governo mundial que propõe a paz e aí venha o governo do anticristo.